Bom, agora vamos ao item 22 do material didático, ainda na página 23 do nosso livro. Vamos sempre procurando extrair trechos, às vezes de um evangelho e de outro. Então, comece mantendo a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 26, depois nós vamos ler um trecho de Lucas 22. Ok? Então mantenha nesses dois evangelhos abertos, que são os dois que nós vamos utilizar nesse momento, para tentar conseguir esse processo de harmonia dos evangelhos, tentar conseguir uma sequência na história. Bom, então essa última ceia que nós vamos estudar agora, ela já acontece faltando um dia para a morte de Jesus. Um dia da morte de Jesus. Porque o Cordeiro Pascal ele vai morrer no 14º dia à tarde. E Jesus, essa preparação da Páscoa, ela acontece na noite anterior. Porque o dia para os judeus começa às 18 horas. Então hoje, por exemplo, é quinta-feira. Vamos dizer que Jesus fosse morrer amanhã, na sexta-feira. Então, a refeição que Jesus come é a refeição que ele come na noite anterior. Todo o povo comia essa refeição. E tinha uma segunda refeição que o sumo sacerdote e os sacerdotes comiam do cordeiro que seria morto. Aí era uma refeição feita no dia seguinte, no final da tarde, depois que sacrificaram o cordeiro. Então, essa refeição de Jesus, ela na verdade, era o início da Páscoa, mas seria melhor definida como os preparativos da Páscoa. Mateus 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Bom, então, pães asmos, lembre-se, está lá em Levítico 23. A Páscoa ocorria no dia 14 do mês de Nissan, o 14º dia do primeiro mês do calendário judaico. E começava também uma sequência de 7 dias, que era os pães asmos. Né, o período que eles iriam ficar num período de tristeza, né, comendo pão sem fermento. A festa dos pães asmos. Ok? Então, eles chegam para Jesus, onde ele quer que prepare essa comida da Páscoa, ou seja, essa janta que é feita no dia anterior. Que, entendam, é o início do dia, porque o dia de Israel começa às 18 horas. Então, é o início do 14º dia, quando o Cordeiro Pascal vai morrer. A partir de agora, tudo que vai acontecer, eles fazem essa refeição, Jesus ser preso, julgado de madrugada, tudo, até ele ser morto no dia seguinte. Tá bom? Então, para começar essa história, eles disseram onde querem que preparemos a comida da Páscoa. Eles já tinham participado de 2 Páscoas juntos no ministério, né? Eu mostrei para vocês. Essa vai ser a 3ª Páscoa. Então, eles já sabiam o processo. Jesus Cristo, como judeu, ele participava desse cerimonial porque ele tinha um simbolismo, tem um simbolismo profético que Deus estabeleceu. A Páscoa, ela tinha que acontecer, vamos dizer, o Cordeiro Pascal tinha que acontecer no 4º dia. O Cordeiro era separado, ele morria 4 dias depois, para simbolizar o tempo do Antigo Testamento. Adão foi criado, Jesus Cristo morre 4 dias depois, 4.000 anos depois. Esses números são usados na história para argumentar até com os judeus, mostrando que Jesus é o Messias. Por quê? Porque pelo calendário do Antigo Testamento, Jesus morreu cerca de 4.000 anos. É um calendário comprovado. Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A Igreja Católica fez o calendário fundamentada no nascimento de Jesus, mas na verdade a profecia fala da morte. Então, por isso que, vamos dizer, é significativo, essa contagem existe, essa é uma simbologia profética. Então, Jesus Cristo participava, e até hoje eu sempre falo com vocês, se tem uma Páscoa que nós temos que lembrar
Não fazer sacrifício, claro, de cordeiro, porque o cordeiro de Deus já foi morto. Mas se tem uma Páscoa que nós temos que nos lembrar, não é a Páscoa católica. É a Páscoa bíblica mesmo, o 14º dia de Nissan, que você sempre descobre, é fácil na internet. Por exemplo, vou pegar aqui, olha, eu não tinha nem aberto. Se você pesquisar Páscoa 2025, o Google já vai te dizer quando que é a Páscoa católica de 2025. Já a Páscoa bíblica, você tem que procurar Páscoa judaica 2025. Por quê? Porque os judeus seguem aquela Páscoa até hoje. Não é difícil, é só você pegar no outono aqui do Brasil, né? Você pegar a primeira lua nova, você contar 10 dias. Então o cordeiro é separado. 14 dias, o cordeiro morre. Essa foi a ordem de Deus. Então, por exemplo, a Páscoa católica vai cair no dia 20 de abril, porque ela cai sempre em um domingo. Essa é a regra católica. A Páscoa, como Deus estabeleceu, ela não tem dia fixo na semana. Ela tem que cair no 14º dia. Então, a Páscoa católica vai cair no dia 20 de abril de 2025. Já, segundo os critérios bíblicos, começa no dia 12 e termina no dia 13 de abril de 2025. Às 18 horas do dia 12 e termina às 18 horas do dia 13. Então, viram como é diferente? Se tem uma Páscoa que nós temos que lembrar, qual é? É a Páscoa, vamos dizer, do 14º dia do mês de Nissan. Nós sabemos que no dia 13 de abril, às 3 horas da tarde, lá em Israel, vai completar 1996 anos da morte de Jesus. Vai estar faltando 4 anos para completar 2000 anos da morte de Jesus. Isso é preciso. Esse nosso calendário, nós sabemos, até por anotações astronômicas, porque, como eu disse para vocês, tudo que nós temos aqui acima de nós é um relógio perfeito. O astrônomo, ele consegue te dizer a hora que a Lua nasceu, por exemplo, no dia 1º de janeiro do ano 1000. Dia 1º de janeiro do ano 1000. Que horas que a Lua nasceu? Ele consegue te dizer que horas que a Lua nasceu naquele dia, porque é um relógio preciso, tá bom? Que você tem, vamos dizer, o Sol, a Lua e as estrelas, principalmente, que é como hoje é chamado o relógio astronômico, né? Fundamentado nas estrelas. E ele então diz que tem 365 dias, 6 horas, 9 minutos, 17 terços. Isso é um relógio preciso. Você consegue ir voltando na história e dizer a hora que a Lua nasceu no dia 31 de dezembro do ano 500. Estou inventando uma data aqui. Você consegue ver a hora que a Lua nasceu, a hora que o Sol nasceu. Você consegue ver isso com precisão. Tá bom? Então, você consegue saber que o nosso calendário dos dias de Jesus até nós, ele pode ter diferença de assim, horas, porque perde-se sempre alguns segundos por ano, tá bom? Mas nós sabemos que nós estamos, se Jesus morreu no ano 29, nós estamos no ano 1995, depois da morte de Jesus. Ano que vem vai fazer o ano 1996, depois da morte de Jesus, tá bom? Então, essa data é significativa, né? Essa data dessa Páscoa, mas já os católicos, eles perverteram tudo. Então, como eu mostrei para vocês aqui, a Páscoa católica, dia 20 de abril, cai num domingo, em 2025. As igrejas tem igrejas que vão se reunir, celebrar, mas essa Páscoa não tem sentido nenhum. Não tem valor nenhum para a igreja de Jesus, para a profecia. A Páscoa da profecia bíblica, que aí nós vamos saber o dia e a hora que Jesus morreu, você vai poder dobrar os joelhos, agradecer, dia 13 de abril, às 3 horas da tarde, lá em Israel. Como aqui no Brasil, um fuso horário diferente, 3 horas da tarde lá em Israel, 10 horas da manhã aqui no Brasil. Tá bom? Então você sabe, dia 13 de abril, às 10 horas da manhã aqui no Brasil,
você, por exemplo, pode agradecer, porque há 1996 anos Jesus estava morrendo. Né? E isso é interessante, vamos dizer, para a profecia. Mas a Páscoa que a Igreja Católica colocou, ela não tem valor nenhum. Bom, nós estamos lendo Mateus, agora mantenha Mateus aberto, vamos abrir em Lucas. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 8. Então, o primeiro só disse, teve a pergunta, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Em Lucas 22, 8 diz, e mandou a Pedro e a João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então, Lucas, ele detalha que 2 discípulos específicos que vão à cidade. Retorne para Mateus, capítulo 26, versículo 18. E aí você prossegue a leitura, né? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram isso. Quem? O que Lucas falou, Pedro e João. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então eles foram preparar a Páscoa. Então, olha, Jesus vai morrer no dia seguinte. Jesus vai morrer no dia seguinte. Ou seja, já está faltando um dia, vamos assim dizer. Então, à tarde, ele se assenta à mesa com Jesus. Ou seja, à tarde aqui, que eles vão começar a comer às 18 horas. Vai começar o dia 14. Vai começar o último dia do ministério de Jesus. Tá bom? Então, retorne para Lucas capítulo 22. Então, como disse, à tarde, eles vão se assentar à mesa para comer. Veja o que Lucas vai dizer. Lucas 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que essa Páscoa que ele vai começar a comer agora é o que todo o povo comia, né? E que o cordeiro especificamente vai ser morto no dia seguinte, 3 horas da tarde. Porque, lembrando, entenda, faz parte do mesmo dia para o judeu. Por isso que existe umas questões de horário assim que algumas pessoas se confundem, porque nós temos que identificar pelo contexto quando que o autor está usando, por exemplo, a hora judaica ou a hora romana. Porque se falar hora judaica, né, a hora nona representa 3 horas da tarde. Mas se for na linguagem dos romanos, hora nona representa 9 horas da manhã, lá em Israel. Porque para os romanos começava a contar meia-noite. A parte, vamos dizer, era dia, o dia. E já os judeus contavam dia, a parte clara do dia. Começava às 6 horas da manhã. Por isso que se você contar 9 horas da manhã, hora nona, você vai chegar às 3 horas da tarde. Se você começar às 6 horas da manhã, contou hora nona, você vai chegar às 3 horas da tarde. Tá bom? Então, nesse final de tarde, ele se assenta à mesa com os apóstolos. Bom, retorne agora para Mateus capítulo 26, versículo 21. Eles estão comendo a Páscoa, estão fazendo essa refeição que é anterior, ou que ela começa quando termina o 13º dia e começa o 14º dia. Então, versículo 21. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eles estão comendo a Páscoa, ainda não é a Santa Ceia. Tá bom? Bom, nós vimos nos tópicos anteriores que Judas ele já tinha ido diante dos sacerdotes, das autoridades, e ele buscava uma maneira de entregar Jesus, porque ele recebeu algum dinheiro, né? De tudo que João disse que ele, infelizmente, roubava, né?
de tudo que ele pegava em algum momento, ele ainda está pegando agora mais dinheiro. Pegou 30 moedas de prata com os sacerdotes, né? O versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Uma pausa aqui para explicar a vocês. A primeira profecia que nós sabemos que fala assim de traição é no Éden. Quando Deus diz que haveria um conflito, um confronto entre a semente da serpente e a semente da mulher, é dito que a semente da serpente, ou a serpente, ela vai lhe ferir o calcanhar, ou seja, a semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. O que significa ferir o calcanhar? É uma traição. Para você ferir o calcanhar, vamos dizer, você vem sem a pessoa perceber. É o que normalmente as serpentes fazem, né? Ela fica preparada, vamos dizer, no momento que a pessoa não está percebendo, ela dá o bote, fere, né? E no caso, ferir o calcanhar, ferir por trás, está falando de uma traição. Então Jesus está dizendo: o Filho do Homem vai como está escrito sobre ele. Mas ai desse homem, que é Judas, que, como eu disse para vocês, ele, não tenho dúvida em afirmar que Judas escolheu esse caminho errado. Esse negócio de predestinação é uma injustiça e é uma coisa muito séria, porque você está sendo injusto com o seu Deus. Você está dizendo que o homem que vai para o inferno, como Judas foi, ele foi para o inferno porque Deus predestinou ele a isso. E isso não é verdade. A Bíblia é bem clara. Deus fala para todos os homens, inclusive para Judas: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe. E uns escolhem a vida, mas outros escolhem a morte. Agora Deus falou: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Então a escolha claramente é do homem. Se você falar o contrário, você está dizendo que o homem faz o que ele faz porque Deus predestina, Deus determina. Ou seja, Deus seria o mandante do mal em qualquer situação. Para ficar mais claro para vocês, eles falam mesmo sobre os anjos. Você pega a confissão de fé dos reformados, o que reformado, protestante, católico prega, eles pregam que inclusive os anjos que pecaram porque Deus predestinou eles a isso. Então, se Deus predestinou eles a isso, aos anjos, qual o anjo que você conhece? Você conhece aquele que a Bíblia chama de querubim ungido, que pecou e se tornou demônio. Segundo essa declaração, segundo essa doutrina, por que o querubim ungido pecou e se tornou demônio? Eles falam: porque Deus predestinou ele a isso. É o que está na confissão de fé deles. Eles falam que Deus predestinou ele a isso. Em qualquer tribunal do mundo, Deus seria condenado como mandante do mal. O demônio seria condenado também. Por quê? Porque ele executou o mal. Mas Deus que predestinou ele, né, que deu a ordem, Deus seria o responsável. Eles dizem que o querubim ungido pecou porque Deus predestinou. Isso é um pecado muito grave. E isso essa talvez seja a principal razão que eu digo que calvinista não é cristão, para vocês tomarem cuidado. Tem outras, outras doutrinas, inclusive, a história dele sempre ligado com a maçonaria. O primeiro estatuto da maçonaria quem fez foram 3 calvinistas, e você olha na história, todas as igrejas calvinistas, isso é regra entre eles, sempre andaram de braços dados com o satanismo maçônico. Então, existem muitos motivos, mas esse negócio de pregar que
o destino do homem está determinado por Deus, essa é uma doutrina pagã. É a doutrina do horóscopo. O horóscopo nasceu na Babilônia. O que o horóscopo diz? Que o teu destino está determinado. Todos os pagãos, romanos, gregos, todos pregavam isso. Só Israel que pregava o livre-arbítrio, que não acreditava que o destino está determinado. Por quê? Porque Deus disse para nós. Normalmente é o que os judeus falam na história, né? Quando surge esse assunto de predestinação. Eles falam que mas Deus disse para nós: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Se Deus diz para eu escolher a vida, mas ele está pondo diante de mim a vida e a morte. Claramente Deus não está me determinando. Ele está dizendo que eu posso escolher. E essa é a mensagem de salvação. O calvinismo não é mensagem de salvação. Porque você falando essa mensagem, você a todo momento você vai falar para o pecador: olha, você tem que abandonar esse caminho. O que você está fazendo, né, se você está conversando com um ateu, você se tornou ateu não é porque Deus te predestinou, não. Você escolheu esse caminho. Agora, eu te digo que você deve escolher seguir outro caminho por causa disso, disso e disso. Tá ok? Então, essa questão é importante. O versículo 25, ainda em Mateus capítulo 26, versículo 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Porventura sou eu, mestre? E ele disse, Jesus disse: tu o disseste. Poxa, se a gente pudesse, vamos estar, né, nessa hora, né, como é que o homem pode chegar a um estado desse? A pessoa que era um homem de Deus, e por conta do dinheiro, ele acabou se pervertendo e agora ele, vamos dizer, decide vender o mestre e Jesus fala na frente de todos, né? Tu disseste, e ele estaria metendo a mão no prato com Jesus. Então, por isso, ele fala, né? Sou eu, Rabi. Bom, agora vai para Lucas capítulo 22, versículo 23. Então, Lucas, ele diz que fica uma pergunta, uma interrogação entre os apóstolos, né? Que eles ficam perguntando quem seria, mas Jesus falou claramente que foi Judas. Bom, agora para nós entendermos essa parte, vamos também para Mateus capítulo, voltar para Mateus capítulo 26. Aqui, desculpe, João capítulo 13. Esqueci de botar aqui. Desculpe, irmãos. Agora abra em João capítulo 13. Porque a parte que nós vamos ver agora, a parte do lava-pé, ela acontece nesse momento. Ela acontece nesse momento que os apóstolos, vamos dizer, estão nessa mesa com Jesus, numa refeição anterior à morte dele. A morte dele vai ser no dia seguinte, ok? Às 3 horas da tarde. Então eles estão no final do dia 13, iniciando o dia 14. E é nessa hora que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Então abra em João capítulo 13. Vou começar do versículo 1. Estamos estudando a história de Jesus na sequência, né? Então, vamos começar do versículo 1, que diz assim: ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, aqui João faz uma declaração, né? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Eles estão comendo a Páscoa, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Bom, Jesus vai estabelecer uma simbologia aqui, né? Para a gente poder entender que, a princípio, Pedro não vai entender. Ok? A princípio, Pedro não vai entender. Então, ele tomou uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Bom, você sabe que o processo de lava-pé, ele é muito comum no mundo antigo, era muito comum. As pessoas andavam normalmente longas caminhadas, sempre com sandálias. Se você tiver oportunidade, como eu já tive oportunidade, meu pai, quando criança, às vezes levava a gente para o interior, onde ele nasceu, lá em Casimiro de Abreu, e nós íamos lá encontrar pessoas que eles não tinham sapato, né? Eles andavam com algumas sandálias e muitos descalços até, andavam longas distâncias, então você via que os pés deles era aquele pé todo ressecado, né? Então isso era muito comum no mundo antigo. Então era muito comum eles também fazerem o seguinte: quando recebiam uma pessoa, eles lavavam o pé da pessoa, era uma forma de recepcionar, alguns até botar algum perfume, alguma coisa, mas era uma saudação para alguém por quem você tinha uma alegria de estar com ele, tá bom? De receber aquela visita, tá bom? Então ele começou a lavar os pés e enxugar. No versículo 6, aproximou-se, pois, de Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Bom, normalmente você entendeu que é o Messias, você concorda com tudo que, vamos dizer, ele vai fazer, ele está fazendo algo bom, mas o apóstolo Pedro então vai discordar. Versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, né? Como que diz, é como se você estivesse me servindo, e Jesus vai dizer: é exatamente isso. Jesus vai dizer exatamente isso. Por quê? Porque na igreja, no meio do povo de Deus, o que Jesus vai ensinar é que o líder, ele faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo líder. O pastor faz mais pelo membro do que o membro pelo pastor. E até no mundo natural, a ovelha, ela dá o sustento para o pastor com a lã. Agora, o pastor, ele salva a vida da ovelha, porque é o pastor que guarda a ovelha do lobo. O lobo, para ele chegar a atacar um ser humano, é coisa muito rara, porque Deus colocou medo nos animais do homem, né? Então o lobo, a princípio, ele tem medo do homem. Okay? O lobo, isso é histórico, até nos Estados Unidos, onde tem muito lobo, é raro ter ataque de lobo. Tem que ser assim uma pessoa que está sozinha, uma pessoa que o lobo perceba que esteja em defesa, porque normalmente o lobo também ele foge do homem. Então, o pastor, a primeira coisa, ele salvava a ovelha do lobo. Ele salvava a ovelha do lobo. E em segundo lugar, também o pastor, ele levava a ovelha para o alimento certo, para o lugar certo, porque a ovelha, ela é um animal que a experiência diz que ela não sabe escolher o pasto certo. O pastor é que vai levar a ovelha e vai guardá-la, principalmente de noite, do lobo, ok? Bom, então Pedro diz que
jamais vai fazer isso, e respondeu-lhe Jesus. Ou seja, Pedro diz que Jesus não pode lavar os pés. É como se tu estivesse me servindo. Aí respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ou seja, Jesus, ele é o líder, né? E ele, nessa simbologia do cristianismo, ele é o que fez a maior obra. Então é aquele que, em primeiro lugar, ele serviu a todos. Porque o serviço que ele fez, ninguém mais podia fazer, que era morrer na cruz. Bom, então Jesus Cristo diz, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Então, olha, Jesus, ele está lavando o pé desse exemplo de servir em primeiro lugar. E vamos também lembrar que os pés, ele representa o trabalho na casa de Deus. Ó conformosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então, olha, vocês são salvos, eu purifiquei vocês. Tá bom? Então agora eu preciso purificar também, vamos dizer, os pés de vocês. A obra de Deus, como vocês vão trabalhar na obra de Deus, isso também tem que ser purificado. Esse é o simbolismo de pés na Bíblia, principalmente, que o apóstolo Paulo utiliza, né? Então, conformosos os pés, conformosos esses que vão estar pregando o Evangelho, né? Bom, então Jesus Cristo diz que nem todos estão limpos. Ele, sabemos, está falando de Judas. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Bom, aqui também eu estou colocando a ordem para vocês poderem entender o que está acontecendo no momento da Santa Ceia. Isso é importante até para uma interpretação de questões doutrinárias, tá bom? Nós veremos mais à frente. Então, Jesus Cristo diz, vocês entenderam, né, o que eu tenho feito? Aí no versículo 13 ele diz, vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ou seja, se eu servi vocês, se eu vivi para servir vocês, vocês têm que servir uns aos outros. O sentimento cristão, um sentimento que nós podemos dizer que é próprio do cristão, é a disposição para servir ao outro. E isso vem dessa ordem de Jesus e dessa ação de Deus em nós. Aquele que tem o sentimento cristão, o sentimento dele é de servir ao outro, por quê? Porque ele quer salvar a alma do outro. Ele quer mostrar ao outro o caminho da salvação. É a questão número 1. Então, o sentimento do cristão, ele está no reino de Deus para trabalhar por. Enquanto aqueles lobos, né, que o apóstolo Paulo disse, Atos, capítulo 20, principalmente, para os bispos, os pastores e presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, depois surgirão lobos cruéis entre vós, que não vão poupar o rebanho. Então, é claro que vai surgir, infelizmente, os falsos mestres que pensam nele em primeiro lugar. Mas o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ou seja, ele briga com lobos. E existem imagens que você pode ver na internet, né, de pessoas de uma certa maneira protegida, que tem outras pessoas num carro, mas ele mostra como ele mantém distância em locais, né, de parques dos Estados Unidos de lobos selvagens. Mas como se você estiver de frente para um lobo, o lobo ele não vai te atacar. O lobo ele não vai te atacar. O lobo ele vai sempre tentar, vamos dizer, vir
por trás, né? Então, por quê? Porque o lobo ele respeita o ser humano. Estou usando a figura do pastor natural. Ele guarda a ovelha. Então, isso se tornou um símbolo, né, de servir. Jesus Cristo serviu em primeiro lugar. E ele diz, eu dei o exemplo para vocês fazerem a mesma coisa. Vocês, entre vocês, você tem que pensar em primeiro lugar em servir o seu irmão. E depois ser servido por ele. O cristão, ele pensa em primeiro lugar em servir. É a simbologia desse texto que vamos considerar, quase não é estudado entre nós, mas é um texto importantíssimo, né? É um texto importantíssimo. Versículo 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então, observe que todo o tema é servir. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, servir um ao outro. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Na verdade, meu Deus, quase espirrando. Desculpe, irmãos. Jesus diz, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Então veja que tudo está ligado a serviço, né? E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tá bom? Bom, então, esse texto de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 20. Esse ato de Jesus lavar os pés dos discípulos acontece quando? Acontece em meio a essa refeição de Páscoa. Acontece em meio a essa refeição de Páscoa, que nós estamos lendo em Mateus capítulo 26. Por isso que eu coloquei essa leitura aí para vocês poderem entender. Agora retornem para Mateus capítulo 26, versículo 21. Mateus capítulo 26, versículo 21, retornamos, né, ao momento em que eles estão na mesa participando da Páscoa. Jesus, em meio a essa refeição, ele vai morrer no dia seguinte, Jesus, em meio a essa refeição, ele então parou essa Páscoa, lavou os pés dos discípulos. Agora no versículo 21, ele prossegue. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ou seja, Jesus fala novamente. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, ou seja, está falando de João. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, ou seja, João, que está próximo de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondendo disse, é aquele a quem eu der o bocado de molhado. Agora ele vai fazer o seguinte, eles ainda estão em meio a aquela janta, eles estão jantando. A Páscoa era uma refeição, né, que eles faziam normalmente com carne de carneiro, com carne de cordeiro, principalmente a carne de carneiro era uma refeição que eles faziam. O cordeiro iria morrer no dia seguinte, às 3 horas da tarde, mas eles comiam uma refeição. É essa que Jesus está comendo com os discípulos. E agora, antes, Jesus Cristo disse,
né, já tinha dado a entender para eles quando Judas metia a mão no prato, mas eles ainda não tinham entendido. Então agora Jesus ele diz, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Então ele vai dar um pedaço de pão molhado. Eles estavam naquela refeição, o que tinha naquela refeição era carne, pão e vinho, né? Claro. Então era carne, pão e vinho. Essa era a refeição, vamos dizer, natural deles. Era carne, pão e vinho. Então ele pegou mais um pedaço de pão, também molhou no vinho, como era comum eles fazerem. Normalmente aquele tipo de pão que hoje é chamado de pão árabe, esse era o pão comum que era feito normalmente naquela região para eles se alimentarem, né? E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás, disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Ou seja, realmente Judas vai agora decidir entregar logo a Jesus, né? O versículo 28, Mateus 26, 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera. Ou seja, eles ainda não entenderam. Eu acredito que João, que Jesus falou claramente para João, João entendeu. Bom, por que eles não entenderam? O versículo 29 ele justifica porque ele não teria entendido. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Porque, apesar de João ter dito que ele roubava, vamos dizer, nem todos sabiam disso, certamente, ok? Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite, ou seja, então, como eu disse, eles começaram a comer a Páscoa no final da tarde, provavelmente antes das 18 horas, e eles então iniciam o 14º dia comendo a Páscoa, fazendo uma refeição de jantar, quando inicia esse dia de Páscoa. É essa refeição que Jesus está comendo. Então eles estão ainda comendo a Páscoa. Eles ainda não instituíram, Jesus ainda não instituiu a Santa Ceia. Por que isso é importante, né? Porque eu vou dizer para vocês uma pergunta que eu já vi muitos fazendo. Será que Judas participou da Santa Ceia? Eu acredito que não. Tudo nessa sequência que eu estou mostrando para vocês, Judas ele estava participando da Páscoa, mas ele não participou da Santa Ceia. A Santa Ceia que Jesus vai instituir, tá ok? Essa Santa Ceia, Judas já saiu, tá bom? Bom, então, agora retorne a Mateus capítulo 26, tivemos o exemplo da Jesus lavou os pés, e aí, continuando na Páscoa, Judas saiu, tá ok? Foi João capítulo 13, versículo 30. Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 26.